Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula de limites, lembrando que na aula passada trabalhamos, a noção intuitiva de limite e a definição de limite. E também alguns exemplos. Hoje vamos trabalhar o teorema da unicidade e alguns exemplos também. Lembrando que para a demonstração do teorema da unicidade, precisamos da definição que foi vista na aula passada de limites, ou seja, eu digo que o limite de f de x aproximando-se de A é igual a L, se e somente se, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que o módulo de x menos A é maior do que zero e menor do que delta. Então, o módulo de f de x menos esse L é menor do que epsilon. Ou seja, essa definição ela foi vista na aula passada. Hoje vamos trabalhar o teorema da unicidade. O que é que o teorema da unicidade nos garante? Vamos colocar aqui. Teorema. Eu digo que se o limite de f de x aproximando-se de A, é igual a L1 e limite de f de x aproximando-se de A é igual a L2, então L1 é igual a L2. Esse aí é o teoremazinho da unicidade, ou seja, o que é que nos garante o teorema da unicidade? O limite, quando ele existe, ele é único. Então L1 tem que ser igual a L2. Então, como é que vamos fazer a demonstração desse teorema? Vamos simplesmente utilizar a definição que foi vista na aula passada. O que é que temos de hipótese? Temos que o limite de f de x aproximando-se de A é igual a L1, como também temos que o limite de f de x aproximando-se de A é igual a L2. O que é que você quer mostrar? Que L1 é igual a L2. Então, para demonstrarmos esse teorema, vamos supor por absurdo. Então vamos lá, suponha por absurdo. Ou seja, L1 diferente de L2. Então, supondo que L1 é L2 e sabendo-se que limite de f de x aproximando-se de A é igual a L1 e igual a L2, então eu venho para cá, vamos começar aqui, sendo limite de f de x aproximando-se de A igual a L1. Então, pela definição, vocês sabem o que? Então, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que o módulo de x menos A é maior do que zero e menor do que delta 1. Beleza, pessoal? Porque aqui nós vamos utilizar o delta 1 para diferenciar também do outro limite. Então, o módulo de f de x menos esse L1 é menor do que epsilon. Pronto. Vou chamar isso aqui de 1. Beleza, pessoal? Sendo também limite de f de x aproximando-se de A igual a L2, então, da mesma forma, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que o módulo de x menos A é maior do que zero e menor do que delta, então, delta 2, vamos colocar aqui que é também para diferenciar, desculpa, ok, pessoal? Então, o módulo de f de x menos L2 é menor do que epsilon. Vamos chamar isso aqui de 2. Pronto. Então, tendo isso aqui agora, certo? Eu vou simplesmente pegar L1 e menos L2, certo? E vou reescrevê-lo. Ou seja, o que é que nós vamos fazer? Escrevendo, certo? L1 menos L2 como sendo igual a L1 menos f de x, mais, vamos continuar aqui, mais f de x menos L2. Ou seja, pegamos L1 menos L2 e reescrevemos como sendo quem? L1 menos f de x mais f de x menos L2. Ou seja,
Apenas somei um menos f de x e um f de x. Beleza, pessoal? Depois eu vou aplicar a desigualdade triangular. Ó. Todo mundo lembra da desigualdade triangular. Vou botar aqui dt, que quer dizer desigualdade triangular. A desigualdade triangular diz o quê? Que o módulo de A mais B é menor ou igual do que o módulo de A mais o módulo de B. Isso para todo A, B pertencente aos reais. Essa aí é a desigualdade triangular. Sabendo agora da desigualdade triangular, eu vou simplesmente passar o módulo em ambos os membros aqui, ó. Então eu vou pegar aqui e vou passar o módulozinho. Então vai ficar módulo de L1 menos L2 é igual ao módulo de L1 menos f de x mais f de x menos L2. Ok, pessoal? Feito isso aí, eu aplico a desigualdade triangular agora. Eu posso dizer o que com isso? Que isso aqui é menor ou igual do que o módulo, concorda, pessoal? L1 menos f de x, certo? Mais o módulo de f de x menos L2. Como isso aqui está em módulo, eu posso reescrevê-la como sendo igual a, vou colocar aqui de baixo, a continuação, como sendo igual ao módulo, certo, de f de x menos L1 mais o módulo de f de x menos L2. Pronto, pessoal, ok? Então o que é que eu vou fazer? Perceba que você tem aqui, ó, um ΔI. Eu vou até usar uma canetazinha preta aqui. Temos aqui um ΔI e temos aqui um ΔI. Então você vai tomar agora o delta como sendo o mínimo desse ΔI e desse ΔI. Ou seja, o que é que nós vamos fazer? Ó? Vamos chamar, ó, chamando delta como sendo o mínimo, certo? De ΔI e ΔI. Quando eu digo delta como sendo o mínimo de ΔI e ΔI, quero dizer que esse delta que você está escolhendo, ele vai ser menor ou igual do que esse ΔI e menor ou igual do que esse ΔI, certo? Você também vai utilizar um aqui e esse 2 aqui. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Então vamos para cá. Ó. Então, ó, para todo epsilon maior do que zero, ó, utilizando a definiçãozinha, para todo epsilon maior do que zero, vai existir agora esse deltazinho aqui, que é o mínimo agora desse ΔI e desse ΔI aqui, certo, pessoal? Tá o que? O delta maior do que zero. Tá o que? O módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta. Então, o módulo de f de x menos L1 mais o módulo de f de x menos L2. Pronto. Isso aqui, se você observar isso aqui, pessoal, perceba o seguinte. Isso aqui vai ser menor do que quem? Olha só, de novo, canetinha preta, ó. Perceba que de 1 e de 2 você tem que f de x menos L1 é menor do que quem? Do que epsilon. E que f de x menos L2 é menor do que epsilon. Então eu posso dizer o que com isso? Que isso aqui é menor do que epsilon mais epsilon, que é quem? 2 epsilon. Beleza, pessoal? Mas se você observar, observe o seguinte. O módulo de L1 menos L2 é menor ou igual do que o módulo de L1 menos f de x mais módulo de f de x menos L2. Então o que é que eu posso dizer com isso? Que se isso aqui é menor ou igual do que isso, e isso aqui é menor do que 2 epsilon, então eu posso dizer o que com isso? Que o módulo de L1 menos L2 é menor do que 2 epsilon. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Vamos reescrever isso aqui. Ó. Então, ó, observe o seguinte, ó, mais o módulo de L1 menos L2, foi o que eu disse agora há pouco, é menor ou igual, certo, do que o módulo de f de x menos L1 mais o módulo de f de x menos L2. Que se você observar, isso aqui é menor do que quem? Continuando bem aqui, ó, é menor do que 2 epsilon. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí, então, o que é que nós vamos fazer agora? Só reescrever novamente a definição, ó. Só trocar aqui a de folha. Beleza, pessoal? Pronto. Então, trocando de folha aqui rapidinho. Pronto. Como já sabemos, o módulo de L1 menos L2 vai ser menor do que? Do que 2 epsilon. Então, eu vou simplesmente só reescrever a definição. Então, para todo
Desculpa, pessoal. Então, para todo o epsilon maior do que zero, vai existir o delta, que é aquele deltazinho que é o mínimo de delta 1 e delta 2 maior do que zero. Certo? Só dividindo a folha aqui, pessoal, rapidinho. Pronto. Vai existir um delta maior do que zero, tal que o módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta. Então, certo? O módulo, vou até centralizar aqui, então o módulo de L1 menos L2 é menor do que 2 epsilon. Pronto. Agora o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente tomar, ó, tomemos um epsilon como sendo igual ao módulo de L1 menos L2, dividido por 2. Que se você observar, isso aqui continua sendo um número positivo. Porque isso aqui está o quê? Está em módulo. Então vem o quê? Temos o quê? Temos que para todo epsilon maior do que zero, certo? Esse epsilonzinho aqui, que é o módulo de L1 menos L2 sobre 2, vai existir um delta, que é o mínimo, certo? Desse delta 1 e desse delta 2, que também é um número positivo, certo? Tal que o módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta. Então, o módulo de L1 menos L2 é menor do que quem? Do que 2 vezes o que? O epsilon. Mas o epsilon você está tomando como sendo quem? O módulo de L1 menos L2 sobre 2. Então vamos colocar ele bem aqui embaixo, ó. Vou só reescrevê-lo aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui, ó, certo? E vou colocar aqui, ó, centralizado, ó, o módulo de L1 menos L2, trazendo isso aqui para cá, porque não está dando para colocar aqui. Vai ser menor do que 2 vezes o epsilon, que é quem? O módulo de L1 menos L2, certo? Dividido por 2. Esse aqui com esse aqui você simplifica, ou seja, vai dar 1, que vai restar o quê? L1 menos L2 menor do que L1 menos L2. Que se você observar, isso aqui é o que? Uma contradição. Isso é uma contradição. Então, ou então, portanto, então, eu posso dizer o que com isso? Que L1 tem que ser igual a quem? A L2. Ok, pessoal? Então, essa aí é o teoremazinho da unicidade, certo? O teorema muito importante dentro do cálculo 1, que é importante você saber que quando o limite ele existe, ele é único. Beleza, pessoal? Vamos agora trabalhar um exemplozinho aqui, utilizando a definição que foi vista na aula passada e também no início aqui da nossa aula de hoje. O exemplo ele tem o seguinte, vou colocar aqui, certo? Eu quero que você mostre por definição que o limite de 3x mais 2 com x aproximando-se de 1, isso aqui é igual a 5. Pronto. Como é que vamos fazer a demonstração, certo, desse limite aqui? Primeiro passo, para você demonstrar que o limite dele é igual a 5, basta você mostrar que o módulo de 3x mais 2 menos o 5 é menor do que o epsilon. Se você faz isso, então você mostra que o limite existe e ele é igual a 5. Então vamos colocar aqui, solução. E vamos lá, ó. Devemos mostrar que para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que o módulo de x menos 1, certo, é maior do que zero e menor do que delta. Então, o módulo de 3x mais 2, certo, menos o 5, certo, é menor do que epsilon. O que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar isso aqui. Mostrando isso aqui, você mostra que o limite existe e ele é igual a 5. Então, vamos lá, ó. Notemos que o módulo, partindo aqui desse princípio, que 3x mais 2 menos 5, isso aqui é menor do que epsilon se e somente se o módulo de 3x menos 5 somado com 2 menos 3 for menor do que epsilon. Mas isso aqui só acontece se e somente se tiro o 3 para fora, ou seja, o 3 do módulo, fica 3,
que multiplica módulo de x a menos 1 menor do que y. Mas isso só acontece se somente se o módulo de x a menos 1 for menor do que quem? Do que o y sobre 3. Pessoal, você acabou de encontrar seu delta. Quem será seu delta aqui? Será y sobre 3. Então, ó, se escolhermos, certo? Delta como sendo igual a y sobre 3, teremos o quê? Teremos que, aí vamos lá, ó, para todo y maior do que 0, certo? Ó, para todo y maior do que 0, existe um delta maior do que 0, certo, pessoal? E esse delta aqui, no caso, foi o que você encontrou, ó, que foi o y sobre 3, certo? Vou até colocar ele aqui, ó, maior do que 0. Tal que o módulo de x a menos 1 é maior do que 0 e menor do que delta. Então, o módulo, certo, de 3x mais 2 menos o 5 é menor do que y. De fato, se você observar, vamos trocar aqui a folhazinha rapidinho, novamente. Coisa rápida. Pronto. De fato, se você observar, vou até colocar aqui, ó. Pronto. De fato, só continuando, certa demonstração da questão anterior. De fato, se, aí olhando aqui, se o módulo de x a menos 1 é maior do que 0 e menor do que delta, só que meu delta, você acabou de escolher quem? É y sobre 3. Então isso aqui é igual a y sobre 3, que ainda é um número positivo. Concorda, pessoal? Então, ó, o módulo, continuando aqui embaixo, então o módulo de x a menos 1 é menor do que quem? Do que y sobre 3. Então, eu posso dizer o que com isso? Ó, 3 vem para cá, multiplico então 3 em ambos os membros aqui. Então, fica o que? 3 que multiplica x menos 1 menos y. Então, eu posso dizer o que com isso? Então, continuando aqui, vai ficar módulo de 3x menos 3, que é menor do que y. Reescrevendo isso aqui, então, o módulo de 3x mais 2 menos o 5 é menor do que y. Ou seja, você demonstrou que o módulo de 3x mais 2 menos 5 é menor do que y. Logo, eu posso dizer o que com isso? Que o limite de 3x mais 2 com x aproximando-se de 1, ele existe e ele é igual a 5. Beleza, pessoal? Essa aqui foi a nossa aula de hoje, certo? Hoje trabalhamos somente com o teorema da unicidade e trouxemos esse exemplozinho aqui utilizando a definição. Na próxima aula vamos trabalhar as propriedades de limites e alguns exemplos também. Beleza, pessoal? Um abraço.